seguida votaram favorável. Os vereadores Gilmar, Luiz e Alcione, sem muitas ressalvas, foram de acordo. Após a discussão, o presidente encaminhou o projeto para a comissão, onde teve parecer favorável. Em seguida, foi aprovado em primeira e segunda discussão por unanimidade. A segunda pauta fala sobre o projeto de lei 007/2025, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, município de Sebastião Leal e da outras providências. O vereador João Batista falou que a finalidade dessa lei é a proteção e defesa civil preventiva de socorro especial e reconstrutiva, destinada a evitar ou minimizar o desastre. Os vereadores Genelson e Odinel disseram que é um projeto muito importante e foram de acordo. Rosimar explicou que, devido ao município não ter a lei de defesa civil, com a necessidade de fazer o decreto relacionado à seca, precisa criar a lei para que o próprio município tenha acesso a programas sociais para situações de emergência, no qual será disponibilizado pelo governo. O vereador Iramar falou que está bem explicado e foi de acordo. O vereador João Henrique falou que o projeto é muito importante para que o município participe dos programas que o governo oferece. Os vereadores Gilmar, Luiz e Alcione votaram favorável. Após a discussão, o presidente encaminhou o projeto para a comissão, onde teve parecer favorável. Em seguida, foi aprovado em primeira e segunda discussão por unanimidade. Terceira pauta fala sobre o projeto de lei 008/2025, que dispõe sobre as criações do Fundo Municipal de Educação, FMS, Sebastião Leal e das outras providências. O vereador João Batista falou que o projeto cria o Fundo Municipal da Educação e fala sobre as várias atribuições à Secretaria Municipal da Educação, que é gerenciar, acompanhar e avaliar ações municipal da educação. Rosimar esclareceu dizendo que toda secretaria tem que criar um fundo, e o Fundo Municipal de Educação não existia criado por lei. Os recursos do fundo iam para uma conta que era vinculada às outras. Portanto, o Ministério não aceita, e sim que seja uma conta independente. Os vereadores Odinel, Ciremar e João Henrique, sem muitos ressalvos, foram de acordo. O vereador Gilmar falou que o artigo 3 chamou a sua atenção, onde fala sobre o orçamento do Fundo Municipal da Educação, FME íntegra, o orçamento geral do município. Perguntou se pode utilizar em outras áreas, mas explicou que não, que o dinheiro é destinado somente para a educação. Os vereadores Luiz e Alcione foram de acordo. Após a discussão, o presidente encaminhou o projeto para a comissão, onde teve parecer favorável. Em seguida, foi aprovado em primeira e segunda discussão, por unanimidade. O vereador Gilmar apresentou o projeto indicativo de lei 002/2025. Dispõe sobre a implantação do sistema de monitoramento por câmeras de segurança no município de Sebastião Leal e da outras providências, que será votado na próxima sessão. O vereador Luiz Borges queria providências para a conclusão da obra de iluminação pública na comunidade de São Bento. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrado os trabalhos dessa sessão. E para constar, eu, Tamir Souza, tomei os aposentamentos e lavrei a presente ato, que depois de lida e aprovado será assinada pelos vereadores presentes. Todos concordam com a leitura da ata? Vamos dar início aqui à nossa sessão, né? Agradecendo a presença novamente da Rosimar. Nossa primeira pauta, né? O projeto indicativo do vereador Gilmar, número 002/2025, que dispõe sobre a importância de sistema de mobilização da Câmara de Segurança do município de Sebastião Leal e da outras províncias. Essa palavra para o vereador Gilmar, né? E isso foi
falar do projeto dele e a gente depois passar a palavra para concordar. Boa tarde a todos. Agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade de estar aqui, cumprimentar todos os nossos colegas, né? Sobre esse projeto de lei, né? Que nem citado já na sessão passada, né? É um sistema de vídeo monitoramento, né? Da Câmara, né? Na IDU, né? Principais, né? Esse projeto vai ajudar o policiamento, né? Ver o monitoramento da cidade, dar mais segurança para a população. É uma forma viável, né? Importante para o município, né? Esses municípios grandes já utilizam, né? E câmeras de segurança instaladas em vários locais, né? Da cidade, aonde esse tipo de monitoramento, né, vai inibir a ação de vândalos, né, de criminosos. Se você sabe que está sendo gravado, né, você vai, com certeza, vai pensar duas vezes em cometer um delito, né? Então, com certeza, vai auxiliar aqui a polícia militar, né, seu trabalho, né? Com certeza é viável o projeto, né? Somos de acordo, sim, com o projeto. Essa palavra ao vereador de Nelson. Boa tarde a todos, mais uma vez. Em relação aqui ao projeto do nosso colega Gilmar, como já foi explanado pelos nobres pares vereadores aqui, tudo que se faz para ajudar no monitoramento da segurança pública é importante. Eu falava na sessão passada que hoje muitos criminosos são pegos graças ao sistema de monitoramento. Já tem um sistema, né, mais sofisticado nas cidades, que inclusive tem o reconhecimento facial, de forma que tem sido, na verdade, preso muitos criminosos através desse sistema. Então, muito importante, viu? Parabéns pelo projeto e daqui a pouco sim. Essa palavra ao vereador Iramar. Boa tarde. Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar. Rapaz, que é para segurança, eu voto sim também. Bom, aprovado o projeto do vereador Gilmar. Se comportar mal. Sim. Passar mal, né? Só tem que estar certo. Vamos agora para a segunda pauta, né? Projeto de lei número 005, né? Lugar para verificar, não sei se 6, né? Instituído o Código de Impostura do município de Sebastião Leal, Piauí, e dar outras providências. Esse projeto, né, que já tramitou por aqui pela Câmara, e nós pedimos para dar mais uma checada nele, né? Inclusive, antes de ontem foi um projeto bem discutido aqui, os nobres vereadores que não participaram aqui da conferência, mas foi o projeto mais falado na conferência, né? O vereador João Henrique, Gilmar, João Batista, né?
Código de Postura. É um projeto que o município hoje precisa dele. Está precisando dele no momento, né? E algumas dúvidas, por isso que convoquei a Rosimar, se algum vereador tiver alguma dúvida do projeto, mas ela está aqui para responder alguma dúvida, ficar mais afiada, né? Entendeu? Por isso que ela convidei ela para isso. Mas é um projeto que o Poder Executivo está mesmo precisando na cidade. Vou passar aqui a palavra ao vereador João Batista. Boa tarde mais uma vez. O vereador Lucinha acabou de falar aqui sobre o Código de Postura, já tinha sido apresentado aqui anteriormente, na sessão passada, né? A gente já tinha conhecimento, já tinha tido até contato com outro projeto que tinha sido encaminhado pela prefeitura nesse sentido também, né? Antes foi recolhido posteriormente, né? E Código de Postura é um conjunto de regras, né? De regras e procedimentos que definem as relações administrativas entre o poder público e os municípios, né? O Código de Postura regula a preservação do patrimônio, a segurança e os costumes públicos. E a fiscalização ela é do poder público, né? Ela é diária. E para quem não cumpre o código, existem penalidades, né? Penalidades que podem ser impostas a quem não obedece essas regras, né? Essas regras. Então é como eu já tinha até comentado aqui, o Código de Postura ele é um conjunto de leis, né? São várias leis, tem artigo de várias leis aqui dentro desse código. E estabelece as regras de convivência no município, né? Então, como já foi encaminhado aqui pelo Executivo, né? Encaminhamento aqui, ele pede que é um projeto necessário, né? Aqui para o município, e não tem dúvida que irá ajudar bastante, né? Nosso município, né? Aplicando essas regras, essas normas, cada regra dessa ela impõe penalidades, né? Quando não é cumprida, né? Mas é claro que é para o bem de todos, né? Para o bem de todos. Então a gente com certeza apoia o projeto, né? Estamos aqui para apoiar esse projeto. Só tem uma observação aqui: descarregar no quinto inciso, descarregar ou vazar água e serviços de qualquer natureza. Isso aí, águas para a rua, as pessoas têm suas casas, botam água para a rua. Eu não sou de acordo. A gente não tem um saneamento básico aqui, coleta de lixo adequado para poder querer cobrar a população. Na verdade, Porque né? como é que eu vou cobrar? Vou estar cobrando uma coisa e a população vai ser cobrado se não tem essas adequações. Eu acredito que esse é um código, é uma lei que ela vai ser criada e aos poucos ela vai sendo implementada, né? Acredito que não é disso assim, hoje esse código de postura está na mão, aprovado, e amanhã a gente já vai sair por aí, até porque existe aqui, lá onde está dizendo das multas, sempre tem uma notificação, né? Sempre tem uma notificação antes, e a pessoa tem um prazo, digamos, se é uma coisa que a pessoa vai ter que corrigir, ele tem um prazo para se adequar. Ele não
recuperou, aí é que vai ser cobrada a multa, entendeu? Foi cobrada a multa e foi feito tudo e não resolveu, aí já é uma outra situação. Sobre a questão dos animais que foi colocado, acredito eu que durante um evento desse, de uma cavalgada, não vai existir uma fiscalização lá nesse sentido, porque ali é, digamos assim, um caso à parte. Eu acredito que aqui essa lei está se dirigindo, direcionando ao dia a dia da população. Sim, mas o que eu vejo aí, se está no dia a dia, aí um dia pode. Um dia vai poder fazer isso. Mas raciocina comigo, João Henrique. Digamos assim, um evento público, né? Um evento público está lá. A prefeitura já pode, até nesse sentido, organizar um espaço específico para naquele dia, né, acontecer isso. Precisa ser os animais vão precisar tomar banho, então vamos deixar um canto aqui específico para isso, entendeu? Para eles não terem que ir, digamos, para a praça ou estar em qualquer lugar. Acredito eu que é uma questão que pode ser, né, tem como ser visto. Eu concordo com isso, dona Lúcia. Fazer um local específico no dia, improvisar uma coisa específica, mas que fique registrado aqui no código de postura também. Tal dia vai haver o avisado, alguma coisa, vai ter que ter. Mudando aqui para o artigo 16, terrenos não identificados das edificações e obras. O artigo 16. O proprietário ou possuidor do terreno urbano não identificado fica obrigado a manter capinado, drenado, murado e em perfeito estado de limpeza, evitando que seja usado como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. Concordo perfeitamente com isso aqui sobre a questão de manter limpo e murado ou capinado. Mas será aqui tem que ser murado ou cercado? É isso? Porque não é todo mundo que vai ter condição de fazer um mural, um terreno de uma hora para outra. E vi também que é um prazo aqui, deixa eu ver aqui, também aqui na questão dos terrenos, outra coisa. Todo terreno qualquer, edificado ou não, localizado em via pavimentada, deve ser dotado de passeio e calçada em toda a extensão da testa do lote e fechado em todas as suas divisas. Concordo plenamente aqui, fechado, todas as divisas, mas será se o povo, esse dono desse terreno, não está preparado para estar fazendo esse passeio ou calçada em 15 dias? Eu acho muito pequeno assim para estar adotando esse código de postura assim, para estar somente após ser notificado 15 dias com a população inteira. Concordo que a prefeitura não tem obrigação nenhuma de fazer calçada em terreno privado. Isso aí eu concordo. Com relação ao artigo 16, eu já acabei de falar, essas regras, já existem outras leis, né? Se não me engano, no Código Tributário ele já trata esse artigo 16 aqui, né? Ele já estabelece isso aqui, né? O proprietário ou possuidor de terreno urbano não edificado fica obrigado a manter o capinado, drenado e murado. Isso aí já está previsto lá, né? Claro que a prefeitura não sai cobrando, né, cara? Possuidor de terreno, né? E nem vai sair porque nem. Isso aqui já está previsto aqui, mas eu creio. A verdade é essa questão mesmo, é para ir aos poucos, organizando, já podemos, digamos assim, a partir do momento que existe aqui na lei, digamos assim, essa determinação sobre os terrenos, a cidade está muito feia, por exemplo, então a prefeitura já pode, né? A
E aí, como você falou do prazo, né, de 15 dias para correção. A gente sabe que, na verdade, esse é um prazo, porque se der um ano, entendeu? Um exemplo. Se der um ano, talvez exista casos que vai chegar um ano, a pessoa até esqueceu que foi notificada e não vai concluir. Mas, assim, acredito eu que a prefeitura seguiu o que foi discutido, que até no dia que a gente teve uma reunião online com o Dr. Joaquim, que foi a pessoa que elaborou esse código, foi uma pessoa, da prefeitura tinha eu, tinha a Lorena, estava Jeconias também, Manelina estava em Teresina, não deu para participar, tinha um menino do setor de tributos, tinha uma pessoa da vigilância sanitária, eu mandei para o Grossinho, quando o Dr. Joaquim mandou à tarde, que a reunião seria no outro dia online. Aí eu passei para o Grossinho, quando ele veio ver a minha mensagem, foi à noite, e eu falando, não coloquei dia nem data, eu coloquei assim, será amanhã às 10 horas. Quando ele viu no outro dia, ele achava que era no dia seguinte, que era justamente para ter alguém na Câmara participando também. Quando a gente foi discutir, quando ele foi repassando e a gente foi discutindo sobre as ideias, o que realmente estava para ser colocado no código de postura, foi feito dessa forma. E aí o que foi visto foi realmente que se dá um prazo de 15 dias para ser notificado, e aí você aguarda, e aí vai vendo até onde vai, ou seja, a prefeitura, acredito eu, que não vai levar assim ao pé da letra para dizer, não, até amanhã tem que dar, ok, vai lá, notifica e vai esperar a pessoa se organizar e realmente fazer. Essas questões, na verdade, a intenção não é prejudicar ninguém. A intenção do código de postura não é prejudicar ninguém. O que eu entendo é que se eu tiver, um exemplo, um chiqueiro de porco lá no meu quintal, beleza, a Câmara votou, aprovou o código de postura, a vigilância sanitária vai chegar lá, vai fechar o meu chiqueiro e eu vou ter que tirar ele de lá, porque eu tenho que entender que eu estou morando na zona urbana. Embora eu esteja na zona rural, se eu tiver um chiqueiro de porco lá no fundo do meu quintal e eu tiver um vizinho e ele estiver se incomodando, ele também tem o direito de pedir que ele afaste para um outro local. É só uma citação assim. E que o código de postura ele realmente é polêmico, isso eu não tenho dúvida, porque a partir do momento em que a gente é cobrado em algum sentido, tudo que gera uma cobrança, como é que eu quero dizer? Gera uma polêmica. Mas o que nós temos que ver? Nós temos que ver também os benefícios. Eu acho que nós temos que olhar os dois lados, o problema e a solução. E aí, como o vereador Grossinho falou, a intenção do código de postura, eu estou falando aqui porque eu fiz parte do momento da elaboração, e a gente vê que as pessoas procuram muito Luciano, que é o secretário de obras, as pessoas procuram muito, porque lá na minha porta tem um esgoto que eu não suporto mais, um exemplo. E aí o Luciano vai fazer o quê? Ele já fez notificação? Não, ele fez um comunicado pedindo à pessoa para dar um jeito no esgoto, de boa. Ou seja, fazendo um pedido, com todo jeito, com todo cuidado, para a pessoa não se sentir prejudicada, e ele ter o tempo, ele se organizar para também não prejudicar o seu vizinho. E aí, muitas vezes, as pessoas não levam a sério. A verdade é que, a partir do momento que existe uma lei, que ela assegura e que pode ser fiscalizada, porque a vigilância sanitária pode fiscalizar, essa questão aí dos criatórios, a vigilância sanitária tem autonomia para isso, mas primeiro tem que existir uma lei que assegure de que eles possam estar indo lá, porque o município tem uma lei que garante isso. Então, como o Grossinho falou, a intenção não é a gente sair procurando problemas, sair atrás de um e outro procurando, mas é para quando uma pessoa chegar lá na prefeitura com um problema desse tipo,
já existe uma lei que assegure que esse problema pode ser resolvido. E eu entendo as colocações do João Henrique sobre a questão dos prazos, e eu acredito que isso possa ser revisto, porque não é uma coisa que eu acredito que dá para ser feita uma correção, eu creio. Mas se a gente for pensar que uma lei que é polêmica, ela não pode ser votada, nós vamos continuar do mesmo jeito, né? Porque realmente gera uma polêmica, mas eu acredito que, como ele falou no início, a população pode ser convocada para uma audiência pública e ser esclarecido, alguém melhor do que eu possa vir estar esclarecendo sobre essa lei, o porquê, e mostrando a necessidade da lei existir, porque hoje, digamos que eu tenha uma roça e que eu crio o meu animal aqui no centro da cidade. Mas eu também tenho que entender que aqui antes era zona rural, que passou a zona urbana e que ela tem que ir se modificando. Então, como o Adilson falou, a população aos poucos tem que ir se adequando, e se não existir lei que assegure, muita gente entende que vai poder continuar até daqui a 20 anos da mesma forma. Esse é o meu ponto de vista. Justamente, justamente, não que eu não concorde com um código de postura, eu só estou falando que tem que fazer algumas adequações. Vereador Alcione. Eu concordo com o que o vereador Henrique falou, até porque é um assunto muito polêmico. A gente sabe, né, que, como eu já falei, polêmico, né? Mas igual a Rose acabou de falar, se nós igual eu falei, tem coisas aqui que é polêmico. E eu acredito que só vai chegar essa polêmica se for procurado. Eu acredito que não vai. O Luiz citou aí que tem um problema com o próprio irmão. Mas só vai chegar esse problema lá no irmão dele se o Luiz. O irmão dele criar um consenso, compreender. Se o Luiz fizer alguma denúncia na vigilância sanitária, alguma coisa. Porque o Luiz mesmo não tem poder de tirar o dinheiro do irmão dele, né? Entendeu? O irmão dele era consciência, só isso. Não está errado, não. Não está errado. O que eu estou falando é só o seguinte: que tem algumas coisas que tem que ser revisadas. Com cautela. Vamos concluir aqui. Vamos entrar no consenso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Um município aqui, a gente votou aqui a lei de incêndio. Lá tem uma mastigha que trata do fogo muito chamado. Com essa. Como é que diz? Essa redigir o fogo popular. Pessoal lá deixaram de tocar fogo. Não, nunca. Eu mesmo. Mas a casa mesmo, de vez em quando. Eu sei que existe a lei, agora tem muita gente que não tem conhecimento que existe a lei. E prevê multa, uma multa até alta, né? Com relação a esse, que aí é prejudicial demais. Queima o nosso reclamo, a fascinação é prejudicial demais. Rapaz, continua tocando. Quer dizer, aí a gente fica sem querer denunciar, né? Não tem problema. Mas a realidade é parecido com o que está sendo colocado aqui, né? É uma situação. E tem para ver, né? Existe a lei que a gente já está bem, nós voltamos aqui, do meio ambiente, né? Relacionado. Isso é errado. É errado, tem que deixar no meio metro. Não pode, vai ser 10 metros de largura, 7 metros de calçamento, 1,5 m de calçamento.
Eu vi que o terreno que eu falo não. O cara botou foi 20 centímetros lá dentro da estrada, agora ficou torto. Os meus botou em cima e ficou torto na rua. Entendeu? E a Maria? Usar uma coisa agora comprar uma galinha ali, que eu calçamento em cima do meu filho. Cadê o metro e meio de calçado? E já existe, né, a lei municipal de desenvolvimento urbano, ela foi criada em 2019 ainda, ela já prevê isso. A questão dos espaços de calçada e tudo já está nessa lei. Vocês não querem sabe o que acontece? Eles querem saber na rua que é o falatório. A favor de ser fiscalizado, mas alguns pontos aqui tem que ser revisados. Eu sou a favor do código de postura, tem que ter lei, o município tem que ter lei. Agora tem alguns pontos que tem que ser revisados, esclarecido mais para a população ficar ciente. Não deixar brecha. Olha, está sendo cobrado por isso, por isso. Tem alguns pontos aqui que tem que ser esclarecido, do meu ponto de vista. Meu parecer é isso. Quebra-mola ainda foi feito, foi para as pessoas mesmo que não têm responsabilidade. Vereadores, vamos entrar aqui no bom senso aqui. Vou falar para vocês. Ou nós vamos com a audiência pública, ou voto, porque eu acho que se for para a audiência pública pode ser votado no projeto. A audiência pública seria para esclarecer sobre o projeto. Sim. Então, hoje nós podemos votar o projeto. E após 90 dias. Esclarecer a população. Porque o que vai ser votado? Se for daí, depois de votar, aprovado, não tem como mudar, né? Vereador João Henrique, você concorda aí com a pauta? De apresentar o projeto, se é uma audiência pública, para apresentar o projeto à população. Sim, ou você vai para a vista? Eu sou de acordo que sou muito a favor e é um código muito importante. Não, nós temos que decidir. Ou vai para a vista, você vai pedir vista, ou vai para a pauta ser votado. Justamente. Peço vista para que seja feito algum esclarecimento, fique mais esclarecido para todo mundo entender. Vereador Gilmar. Já pediu vista, suspendido a pauta do código de postura. Precisa fazer algumas operações. Não sei se os colegas demais estão de acordo. Vamos para a terceira pauta agora. Projeto de lei número 009, atualizar o plano de vencimento dos profissionais do Magistério Municipal de Sebastião Anual e da outras providências. Com a palavra, vereador João Batista. Com relação ao projeto de lei do 009, ele está atualizando o quadro de vencimento dos profissionais do magistério do município de Sebastião Leão. São os professores, né? Nossos professores, né?
Eu quero só relembrar aqui que nós voltamos um projeto aqui na primeira sessão, já concedendo um reajuste, né? Reajuste aos profissionais. E hoje nós estamos votando uma complementação, né? Uma complementação desse reajuste. E lembrando que essa complementação ela vai retroagir a janeiro de 2025, né? Então, ninguém mais merece do que os professores, né? Merece esse aumento, né? Da remuneração, né? E os efeitos da lei retroagem a janeiro de 2025, né? Então, esse acréscimo aqui é em torno de 3,77%, né? 77%, né? E é muito importante